Olá, eu sou Bruno Oliveira. E eu sou Isabela Ribeiro. Estamos aqui hoje com a Bárbara Antunes. Ela é nutricionista, especialista em saúde perinatal e aprimorada em transtornos alimentares. A gente já gravou um episódio sobre pressão estética e gordofobia, e hoje a Bárbara volta para falar um pouco sobre a pesquisa em comportamento alimentar durante a gestação de risco. Muito obrigada, Bárbara, por estar com a gente aqui de novo. É um prazer. Conta pra gente aí um pouquinho como é que foi aí essa pesquisa, o que que você tá descobrindo, o que que você tá vendo? Obrigada a vocês, gente, pelo convite de novo. Vocês sabem que eu adoro falar sobre isso, então sempre que me chamam para falar sobre mulher, sobre comida, sobre corpos, eu vou sem pensar duas vezes. Essa pesquisa eu fiz durante a residência, né, durante a especialização em saúde perinatal, e me chamou muita atenção durante todo o período da residência sobre como as mulheres se relacionam com a comida durante a gestação. Né, a gente tem uma ideia muito romantizada da gestação, em que a mulher não sofre nenhuma pressão estética, não sofre nenhuma angústia, nenhuma ansiedade em relação a esse processo, né, ela tem quase que uma obrigação de estar 100% feliz, 100% do tempo. E durante os atendimentos na residência, eu fui percebendo que não era bem assim, e que muitas delas tinham questões com a alimentação. Era um ambulatório muito específico, né, então participaram dessa pesquisa apenas gestantes de risco. A maioria delas, tinha obesidade e alguma outra comorbidade, então ou hipertensão ou diabetes, ou desenvolveram a diabetes gestacional. Então a gente já sabe que a experiência da gestação é desafiadora, mas quando a gente tem esse ingredientezinho a mais, né, ou da obesidade, Uhum. enfim, da hipertensão, fica um pouco mais desafiadora do que o normal, né. E a gente começou a pesquisar sobre temas, sobre pesquisas relacionadas a isso, e a gente viu que ninguém pesquisou sobre como essas mulheres se comportavam em relação à alimentação, em relação às mudanças corporais da própria gestação, e resolvemos fazer. E os nossos resultados foram muito surpreendentes. Primeiro, porque a gente começou imaginando que de repente apareceria um pouco mais de restrição, né, por um medo de ganho de peso, enfim, quando na verdade a gente teve uma prevalência de compulsão alimentar muito maior. E aí, quando a gente foi comparando com estudos parecidos, né, no Brasil, a gente teve números o dobro, e dependendo do estudo, às vezes 3 vezes maior de compulsão alimentar. Lógico que a gente tem que levar em consideração também o contexto que foi essa pesquisa. A gente já fez a coleta durante a pandemia da Covid, então a gente também já tem estudos saindo em relação ao aumento do comer emocional das mulheres, gestantes durante esse período. Então acho que isso pode ter aumentado, né, ajudado a aumentar esse índice pra gente. Mas chamou muito mais atenção, a preocupação excessiva com o peso e com o corpo, com a forma corporal. E eu conversei com a Isabela um pouco antes, né, e a gente estava Uhum. falando que, tinha uma questão específica no nosso na nossa ferramenta de inquérito, né, desses comportamentos, em que a gente perguntava para elas, se elas desejavam não ter barriga durante a gestação. E aí foram todas mulheres já de segundo e terceiro trimestre, então que já tinham uma barriga ali aparecendo, né, ou já bem aparente. E isso foi muito chocante, assim, nesse sentido de pensar que, poxa, a concretização da gestação, né, o olhar físico é a barriga, e elas não desejam ter a barriga por uma questão, estética, por um medo de como vai ser o pós-parto, como é que essa barriga vai embora, né. É difícil, às vezes, Uhum. fazer essa associação de que aquela barriga vai sair e que ela não é apenas, e que ela não é gordura, na verdade, né, que tem uma série de coisas ali acontecendo. Então foi um pouco surpreendente pra gente nesse lugar, né, de como elas também são afetadas por essa pressão estética, Sim. como isso é silenciado. Esse dado me chamou muita atenção, porque que é isso, né, dessas mulheres não quererem ter barriga durante a gestação.
E aí depois eu fiquei pensando, nessa questão isso do depois, né, o que que faz ali com aquela barriga sem esse bebê? E se a gente entra em qualquer você entra no Instagram, né, você vai ver ali algum anúncio de procedimento estético para acabar com essa flacidez, para acabar com sei lá o quê, dessa pós-gestação. Vem essa preocupação com a própria cesariana, quando o parto né, cesariana, se vai ficar cicatriz ou não. Pensando nas estrias, de quanto desde muito cedo já começa a passar um monte de óleo, um monte de coisa para não ter estria por conta sim, e o quanto que isso angustia e consome essas mulheres que se ocupam dessa preocupação e você tá falando de mulheres de gestação de risco. Tinham outras coisas ali acontecendo e como que ainda assim fica esse foco na estética. Seguindo essa pergunta da Isabela, Bárbara, eu fiquei pensando aqui de como as redes sociais aumentam essa questão do corpo estético da mulher, principalmente, né, na pós-maternidade. Há uns anos atrás, a gente via em muitas bancas de revista algumas famosas que, depois de serem mães, aparecem com um corpo um tanto quanto torneado, com a barriga sempre, né, parece com muitos efeitos do Photoshop, não sei, o abdômen, né, muito definido. E aí eu acho que isso não é tão novo assim, né, essa questão da estética do corpo. Mas é interessante a sua pesquisa tá apontando que na pandemia essa compulsão alimentar, essa compulsão pelo corpo, parece que aumenta. Pensando na sua experiência, né, também como nutricionista, como isso tem aparecido aí no consultório? Será que há muitas mães aí também querendo uma fórmula mágica para reduzir esse número de carboidratos, de lipídios? Como é que é? Foi muito legal você ter falado isso das revistas, né, porque a gente consegue enxergar de uma forma muito clara sobre como isso é um problema antigo e que ele só vai se reformulando, né. A fórmula na verdade, a fórmula é a mesma, só a imagem que ela é publicitada é diferente. Mas no consultório, assim, eu tenho uma dificuldade um pouco maior por não estar num ambiente institucionalizado, faz com que a gente tenha uma dificuldade maior de comunicação entre todos os profissionais que cuidam dessa gestante. E o ganho de peso numa gestação é algo bem, bem, bem complicado, porque a gente tem uma série de profissionais que entendem apenas o ganho de peso como um número e que deve ser realmente controlado, e isso não existe discussão sobre isso. A gente precisa realmente ter um controle de peso na gestação. Mas existe uma culpabilização muito grande da mulher quando ela ganha 50 gramas, 100 gramas, né? Às vezes essa flexibilização do ganho de peso não é feita, sabe? Uhum, Então, a mulher fica preocupada excessivamente com o ganho de peso, quando ela deveria estar curtindo a gestação dela. E é isso, eu tô falando não só de uma gestação de risco, mas de uma uhum, gestação de baixo risco também, né. sim. Ela não consegue, ter uma refeição, por exemplo, vou citar um exemplo desse momento agora de Dia das Mães. Muitas das minhas pacientes do consultório tiveram o primeiro almoço de Dia das Mães e não conseguiram aproveitar, porque tinha aquele medo de: "Ai, mas amanhã eu vou ter obstetra, ou semana que vem eu vou ter consulta, e eu vou ter ganhado mais do que a gente planejou pra semana", e aí vira uma onda, né, vira uma bola de neve imensa, porque essa onda vai enchendo ela de preocupação, e isso vai transbordar numa compulsão, isso vai transbordar na alimentação de alguma forma. Então, eu acho que a chave da gente diminuir essa preocupação é a gente culpabilizar menos a mulher em relação a isso e conversar sobre realmente o que que é o ganho de peso, o que que a gente está querendo ali, o que que a gente está promovendo, e não promover um terrorismo, sabe? Entender que a gente está num momento pandêmico e que isso Uhum. vai interferir na alimentação delas também. Era isso que eu ia pontuar, essa questão da culpa, porque a gestação, a maternidade já é carregado de culpa.
E aí, se a mulher engordou ali 50 gramas, 1 quilo a mais, pronto. Qual o efeito disso no bebê? O que que vai acontecer? E aí, se porventura acontece ali alguma coisa, já vem essa culpa: "Ah, então foi por conta disso que eu fiz errado, que meu filho tem aqui alguma coisa". E isso não nem permite a mulher aproveitar essa gestação, aproveitar esse bebê, a estar presente ali, que ela está consumida, né, por isso. Você está falando aí dessas datas comemorativas, olha só que importante, né, ela não conseguir aproveitar um almoço no Dia das Mães, com medo do que qual o possível desdobramento disso. Sim, e eu fico imaginando, o quanto isso vai impactar também na relação dessas crianças com a alimentação, né, porque você já nasce num ambiente em que existe essa pressão, existe essa preocupação excessiva, e eu acho que hoje em dia também a gente tem uma linha muito tênue, né, porque a gente sabe já dos malefícios, e a gente está falando, lógico, de uma população, que tem acesso a essa informação, e a gente já sabe os malefícios de ultraprocessados, por exemplo. Então, existe também o outro lado, que gera essa linha que é extremamente tênue, em querer uma alimentação extremamente saudável. E isso virar uma obsessão, né? Isso virar uma preocupação excessiva do comer limpo, do não pode ter agrotóxico, não pode ter nada, realmente, não deveria ter. E a gente tem que lutar para isso. Mas isso também não pode virar uma obsessão para a pessoa, né? E a gente vê também, e a gente acaba vendo isso sendo refletido na alimentação da criança, né? Então, como é que essa alimentação vai ser introduzida da criança? Como é que a evolução dessa alimentação durante as fases da vida vão ser discutidas, né? Tem muito isso. Assim. Ah, a criança não pode comer doce até os 2 anos de idade. Realmente não é recomendado. Mas depois você pode introduzir isso de formas, vai numa festinha e brigadeiro, né? Mas não Uhum, necessariamente num terror, num tom de terror, num tom de, olha, açúcar vicia, sabe? uhum, Não é por esse caminho também que a gente tem que ir. E aí a gente acaba alimentando um ciclo quase que inquebrável, né? Porque você já começa um ciclo na gestação que vai para a criança, e essa criança já vai desde sempre para a adolescência e para a fase adulta, e aí engravida, e aí quando a gente vê, a gente tem uma população inteira com questões relacionadas à alimentação, relacionada a essa relação com o corpo. É muito importante isso que você está dizendo, ô Bárbara, porque me faz pensar, quando você diz essa alimentação mais regrada, né, de alimentos mais orgânicos, naturais, sem muita industrialização. Eu fiquei pensando agora no momento pandêmico que a nossa realidade, né, no Brasil é de uma desigualdade social muito grande. Então, assim, como essas mães podem estar também desesperadas em montar um cardápio que caiba no orçamento, né? Você de alguma forma percebe isso? Essa demanda, assim, de querer alguns alimentos, mas tem aquela balança também do dinheiro que dificulta, porque a gente sabe que alguns alimentos ultraprocessados são bem mais baratos, justamente por a sua descartabilidade, né? Sim, e é legal você ter falado isso. A gente está com mais de 19 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Isso é muito difícil a gente falar sobre saúde sem falar de democracia. Eu acho que eu li essa frase hoje e fez muito sentido para mim. E é disso que a gente fala, é sobre isso, né? É muito sobre isso, é sobre a gente querer prescrever algo saudável, né? Saudável muito entre aspas, porque eu acho que é uma palavra muito subjetiva, mas a gente querer algo idealizado que não vai ser possível para muitas mulheres não vão ter a possibilidade de comprar só alimento orgânico. Muitas mulheres não vão ter a possibilidade de fazer 5, 6 refeições no dia. E aí existe, de novo, uma culpabilização, né? Porque eu não sou capaz de nutrir o meu filho, eu não sou capaz de prover o sustento dele, né? E ele nem nasceu ainda. Então, uhum. eu acho que isso tem que partir muito dos profissionais, sabe? Em ter essa sensibilidade de saber que a saúde não pode ser para quem tem dinheiro para pagar. A saúde tem que ser para todo mundo. E aí, quando a gente passa isso, e aí são duas realidades muito diferentes, a gente pensar uma realidade
consultório e a gente pensar uma realidade de SUS. Mas na realidade do consultório, tem, eu acho que um outro ponto muito importante, que é o da gente esquecer a nossa alimentação regional brasileira, porque a gente tem uma influência do fitness, uma influência da alimentação da blogueira muito forte, que não são de alimentos necessariamente regionais. Então, assim, a mulher tem o dinheiro para comprar uma caixa de banana, mas não tem o dinheiro para comprar uma caixa de mirtilo. Mas ela viu na blogueira que ela comeu mirtilo de manhã. Então, e ela tá magra e tá grávida. E aí depois ela teve bebê e a barriga dela foi embora em 15 dias, né? E essas associações acontecem. Então, tem essa culpabilização também e sendo de uma certa forma esquecido o nosso lado regional, a nossa alimentação, o que é possível pra gente. Sim, aí você falou tem 15 dias que ganhou, que pariu, nem tem barriga, o quanto que a gente ouve isso, né. Nem parece que você teve neném recentemente. Coloca aí essa idealização mesmo da magreza, da beleza. E pensando nisso que o Bruno estava dizendo, acho que a gente tem falado disso aqui ultimamente sempre, porque a gente tem que lutar, a gente tem que se indignar por essas coisas que estão acontecendo, né. Na cidade onde eu moro, é uma cidade pequena do interior do estado, e não é só uma realidade daqui, as coisas estão absurdamente caras, né. Cada vez que a gente vai no mercado comprar alguma coisa, a gente volta semana que vem, esse preço já mudou. E aí como que a gente, exige essa alimentação saudável de alguém que às vezes não vai poder pagar R$ 30 no quilo de carne moída, né. Olha só que absurdo. E como que essa culpa, essa responsabilidade cai sempre sobre o sujeito, sempre sobre essa mulher. Que é isso que você está dizendo, da mulher estar grávida e estar sofrendo porque não está conseguindo nutrir, ou está amamentando. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave, né. Ao mesmo tempo que a gente tem toda essa indústria, aí dessas blogueiras, né, de vamos comer isso, comer aquilo, coisas que a gente não tem acesso, a gente não sabe o que isso é, né. E esquecendo, anulando mesmo essa comida regional. Isso é cultural. Né, a gente tirar essa comida regional, a gente está apagando a nossa cultura, os nossos hábitos. Cada região do Brasil vai ter um tempero diferente, uma comida diferente, um hábito, uma bebida, alguma coisa, né, assim, de onde que veio essa história de que a gente tem que anular isso e comer todo mundo a mesma coisa? Que coisa é essa, né? A gente tem que comer a mesma coisa e ter o mesmo corpo. Sim. E o filtro do Instagram diz isso, né, tem todo mundo a mesma cara. Harmonização facial, gente. E é uma lógica muito cruel, eu acho, né? Quando a gente começa a estudar mais sobre isso, a gente começa a entender que é uma indústria muito cruel, porque ela te vende o problema e a solução. Só que o problema, ela não te conta que foi ela que criou. Uhum. Então, a gente pensar, e isso foi uma oficina que eu já fiz algumas vezes, da gente pensar e tentar lembrar como é que foi a gestação das nossas mães, das nossas avós, né? Como que era a concretização dessa gestação a partir da barriga, como era o pós-parto, nesse sentido do corpo, né? E como é hoje em dia, como a gente vê hoje em dia essa questão de da gente pensar que uma mulher está grávida de 8, 9 meses e não tem barriga. E aí a gente começa a questionar a saúde dessa gestação, porque se você não teve ganho de peso, você muito provavelmente não teve um ganho de peso do bebê. E isso não é questionado, mas é elogiado. Nossa, olha que linda. E aí você Nem vai para uma parece que tá grávida, né? grávida, e você vai para o outro oposto, que é o da gestante obesa. Aí você fala, nossa, mas você imagina a grávida, se já é gorda desse jeito, imagina a grávida. Então, é uma crueldade tão grande que faz com que nós mulheres estejamos sempre culpadas por não estar num padrão que a gente nem sabe por quem foi criado. Quem falou, ó, tem que ser todo mundo magra. Na hora que engravidar, ninguém pode ter barriga, ou pode ter um pouquinho que é para ficar bonitinha na foto, né? Mas depois você tem que perder tudo e as pessoas não entendem que demora. A barriga demora a voltar para o lugar porque você tem um útero voltando para o lugar, Uhum. né?
O útero não foi embora junto, não foi, não nasceu tudo com o E bebê. esse corpo passa pela experiência de gestar e parir. Será que ele volta mesmo a ser o que era antes? Tem essa marca aí, né? Assim, por que tem que anular essa experiência? Não pode parecer que teve filho. Acho que essa é uma Isso é discussão também que dá para pensar na amamentação, né? É muito comum a gente ouvir, não vou amamentar para o meu peito não cair, para o meu peito não ficar flácido. É uma discussão estética. E foi muito legal isso que você falou, né, da transformação do corpo. A gente não tem o hábito de pensar no corpo como um reflexo da nossa vida. Então não tem como você querer, com 30 anos, depois de 2 filhos, ter o mesmo corpo que você tinha com 18 anos, porque a sua vida mudou e o seu corpo vai mudar. Isso não significa que você precisa esquecer completamente do seu corpo e de como você gosta de se ver e se sente bem. Mas você precisa entender que o corpo muda com a nossa vida. E a gente precisa saber acolher isso, né? Eu acho que essa é a palavra que a gente precisa exercitar mais. O Uhum. acolhimento com o nosso. Sim. Acho que para a gente finalizando, a gente não fui eu que gravou, acho que foi o Bruno e a Bárbara, né, com a Daisy, que fala, na melhor das hipóteses, a gente envelhece. E aí pensando nas marcas desse corpo que vai envelhecendo, das rugas, da flacidez, do cabelo branco, é natural e esperado. Exatamente. E é bonito. A gente precisa ver a beleza disso também. Sim. Muitas discussões, né, gente, que eu fiquei pensando aqui que dá para desdobrar, quem sabe em mais um outro episódio, né não? Bárbara volta. Estamos Bárbara aí. volta, parte 3. E aí, podemos ficar com essa frase que a Bárbara falou, lançou aí, de acolher esse corpo, um corpo real, da mãe mesmo, e não um corpo tanto idealizado, né? Bom, mais uma vez, obrigado, Bárbara, por ter disponibilizado o seu tempo para poder trazer as suas pesquisas, seus estudos para a gente. Foi ótimo. E esse episódio vai estar disponível também no YouTube. E as discussões também se desdobrarão lá na nossa página no Instagram. Até!